Olá, alunos do IFP! Vamos lá para mais uma aula de História para você se dar bem no Enem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar quais são os principais temas de História Geral e vamos resolver, lógico, algumas questões. Então vamos lá gabaritar mais questões. Olá, gente! Então vamos lá para mais dicas e você pode ver aqui no nosso quadro os principais temas de História Geral cobrados no Enem. Certo que patrimônio vai muito além dessas fronteiras, história do Brasil, história geral. Inclusive, na aula de hoje nós vamos trabalhar com questões sobre patrimônio, a Guerra Fria e a colonização da América Espanhola. Os demais temas que você pode ver aqui no nosso quadro já foram trabalhados em outras videoaulas e estão disponíveis aí nas plataformas do IFP. Então nós vamos focar hoje em patrimônio, que teve 3 questões, Guerra Fria com 5 questões e a colonização da América Espanhola com 4 questões. Esses aqui são os principais temas, são os que tiveram pelo menos 3 questões cobradas no Enem entre 2009 e 2020. Mas vamos lá então iniciar as nossas questões. E para isso nós vamos começar com uma questão sobre o patrimônio. Questão essa que vem falar sobre o frevo e o patrimônio imaterial. Então vamos fazer a leitura da nossa questão, iniciando a partir do comando dela, que vai dizer o seguinte: a característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a. Então, nosso comando quer que nós encontremos no texto acima uma característica da manifestação cultural, que no caso essa manifestação é o frevo, que possa justificar o frevo ter sido elevado à condição de patrimônio imaterial da humanidade. Nesse ponto nós chamamos a atenção, porque nós vamos ter o patrimônio material, patrimônio imaterial e as paisagens naturais. O patrimônio material, você já sabe, são as construções, os prédios, os conjuntos arquitetônicos, como é o caso Porto das Barcas em Parnaíba, um conjunto arquitetônico. Praças, monumentos, aquilo que é palpável, tradicionalmente chamado de patrimônio de pedra e cal. Normalmente, quando nós tivemos o início dos tombamentos, essas construções eram ligadas a elites religiosas, militares, econômicas. Posteriormente, em novas discussões, os patrimônios têm que ter um significado identitário para a comunidade ao seu redor. Então, ele é um ponto de identificação pessoal e social nas discussões atuais. O patrimônio imaterial está ligado às técnicas, às tradições. E as paisagens, ora, as paisagens é aquilo que nós podemos ver, como é o caso de São Raimundo Nonato. Então, são patrimônios que vão nos mostrar de onde viemos, nos dão identidades. Então, continuando a nossa questão, nós vamos ver que é um patrimônio imaterial que está em questão, que é o frevo, uma dança. Você assiste, mas caso os brincantes parem de fazê-la, ela se perde. Por isso que é imaterial, porque depende da tradição ser passada à frente. Então diz o seguinte o texto: o patrimônio é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. E aí vem o nosso X da questão agora, que vai dizer o seguinte: é uma das mais ricas expressões da inventividade. Então, é uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular, fruto da inventividade popular da cultura brasileira. Possui a capacidade de promover, então o frevo promove criatividade, a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Então, que característica é essa do frevo que permitiu que ele se transformasse num patrimônio imaterial? Você vai fazer essa questão rapidamente por eliminação. Veja aí o que é que diz a nossa letra A. A letra A diz que o frevo teria como principal característica a conversão dos festejos em produto da elite. Falso, né? Você está vendo aí no texto acima que é uma realização popular. Anula letra A. Letra C.
é um processo de dominação ideológica de um grupo étnico sobre outro? Falso, gente. Olha aí o que é que diz o texto. O frevo promove respeito à diversidade cultural. Anula a letra C. Letra D. Disseminação turística internacional dos eventos festivos. Nós sabemos que no Carnaval de Olinda vem turistas do mundo todo, mas eles veem o frevo como uma questão exótica, não faz parte da identidade deles. O tombamento como patrimônio tem que ter uma questão identitária, então o D é falso. Letra E. Identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Lembre, monumento é patrimônio material. E a nossa questão aqui corre em torno do patrimônio imaterial. Então, o frevo tem como sua característica ser uma expressão de sentidos construídos coletivamente, sendo uma expressão da inventividade e capacidade de realização popular da cultura brasileira. Alternativa, letra B. Uma questão que, com leitura e atenção, você faz facilmente. Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão fala sobre a Guerra Fria. E aí, comumente, né, nós falamos aí das disputas entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos da América, e pelo bloco comunista, comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma disputa que não chegou a vias de fato, por isso o termo Guerra Fria. Ainda bem, né? Porque com as duas nações tendo poderio de bombas atômicas, isso poderia levar ao fim da nossa existência. E aí, como elas não entraram em conflito direto, elas entram em conflitos indiretos, como é o caso da Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, como foi o caso da ação norte-americana aqui na América, sua área de influência, implantando ditaduras militares para tentar evitar que outros países se transformassem em comunistas, como foi o caso de Cuba. Durante a Guerra Fria também nós tivemos um grande crescimento de movimentos da contracultura, o movimento hippie, entre outros mais, como também o Maio de 68. Então foi um momento histórico onde fervilhou a questão militar, as disputas econômicas, ideológicas e os movimentos da juventude. Mas seria muito pequeno acreditarmos que os embates ficavam somente entre os blocos antagônicos. E é isso que essa questão vai trazer. Ela vai discutir as pressões internas, as disputas de poder internos. Então vamos para a nossa questão. E quando eu digo internas, é internas ao mesmo bloco. Então veja aí o que diz o nosso comando da questão. Diz o seguinte: o texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcados pelo ou pela. Então a pergunta direta é: como eram as relações internas entre países do mesmo bloco, sejam ele capitalista ou comunista? No nosso caso aqui, a questão vai fazer referência ao bloco comunista. E diz o seguinte: os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana. Os norte-americanos viraram as costas a Cuba após a Revolução, em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos manteram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, apoio econômico. Vamos lembrar que Cuba sofre com um embargo econômico. E aí, como é que Cuba conseguiu sobreviver durante décadas antes de chegar na penúria econômica que vem sofrendo? Devido ao apoio soviético. Que continua o texto, né? Que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha um país à tona, graças ao incentivo econômico soviético. Embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a uma dívida de 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha, na verdade, um preço fixo. Então você pode ver no texto que existe uma relação de poder, existe uma relação de soberania, um país se colocando acima de outros. Isso não foi caso único da União Soviética sobre Cuba. Os países que estavam ali ao redor do bloco soviético sofriam pressões da União Soviética. Assim como os países da América
também sofreram pressões políticas, econômicas, tiveram golpes incentivados golpes políticos incentivados pelo próprio Estados Unidos da América. Então, essa relação dentro do próprio bloco nada mais é do que uma relação de poder. Poder esse que mostra uma subordinação de países que ficam circundando as nações maiores à potência hegemônica. Ou seja, nós temos aí a resposta letra C. Uma das marcas das relações internas no mesmo bloco é a subordinação à potência hegemônica. Alternativa, letra C, tanto no bloco capitalista como no bloco comunista. E a nossa próxima questão vai falar sobre a colonização da América, aqui se remetendo à América espanhola. Então diz o seguinte, o nosso texto, o nosso comando da questão. No texto da conquista, no contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, então quando vem apresentado no texto, você vai se prender ao texto acima. Uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi, a nossa pergunta é uma pergunta direta, qual foi a estratégia utilizada para superar as disparidades apontadas no texto? E aí, que disparidade é essa? Vamos lá. Diz o seguinte, o texto da questão. O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E um mistério continua. O resultado do combate. Por que a vitória fulgurante do invasor europeu, se os habitantes da América eram tão superiores em número, ou seja, os habitantes da América eram superiores em número ao adversário e lutavam em próprio solo, conhecendo a geografia local. Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como essa é a disparidade, né? Como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, rei asteca, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros. Então, a nossa disparidade apontada no texto nada mais é do que o número de soldados, que era muito maior do lado americano do que do lado europeu. Então você vai se prender a isso, porque as alternativas abaixo, elas apresentam informações que também serviram, que também foram utilizadas pelo conquistador europeu para submeter os povos nativos americanos, como é o caso da letra A implantação de missões. Nós sabemos que a conquista da América se faz pela cruz e pela espada, a catequese e a força. Porém, essas missões elas vão ser constituídas muito mais adiante, quando o processo de ocupação e de conquista já está mais avançado. Então, como nós estamos trabalhando com o número de soldados, como foi que os europeus conseguiram sanar essa dificuldade? Justamente aproveitando as rivalidades que existiam entre os povos. Uma vez que o poderio asteca não foi um poderio pacífico, os astecas foram povos conquistadores. E devido às suas conquistas e os impostos que cobravam sobre os povos submetidos, eles tinham inimigos. E aí esses povos rivais aos astecas fizeram a diferença elevando o número de soldados do lado europeu. Justamente, então, quebrando essa disparidade. Então, no contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos para colocar povo americano contra povo americano, aumentando assim o poderio militar numérico de soldados europeus. E assim, gente, nós chegamos ao término de mais essas dicas
de mais essas resoluções de questões. Convido vocês para o próximo vídeo para novas dicas para se dar bem no Enem. No mais, até a nossa próxima aula. Boa sorte a todos. Boa prova.